Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa partilha de hoje, nossa reflexão, ela vem falar de como devemos viver. A quem devemos entregar a nossa vida? Viver para quem? Quem é o centro, quem deve ser o centro do nosso viver? Portanto, peça agora ao Espírito Santo que ele venha lhe dar o entendimento desta orientação de Deus hoje para você e para mim. Que Deus possa enviar seu espírito de entendimento para que você possa entender, compreender o que Ele quer para você hoje. Por isso, vem Espírito Santo, envia para mim o teu entendimento, porque eu preciso neste momento do teu auxílio, Espírito Santo, para que eu possa compreender os teus desígnios, os desígnios de Deus para a minha vida. Como é que eu devo viver, Espírito Santo? Viver para quem? Em função de quem eu devo viver, Santo Espírito de Deus? Me dá esse entendimento neste dia de hoje. Romanos capítulo 14, dos versículos 7 ao 9, que nos diz exatamente assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós podemos iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta: para quem você vive? Nós vivemos em função de quem? Não teria sentido a vida se vivêssemos para nós mesmos. Então, para quem vivemos? Será que vivemos para a nossa família, para os nossos amigos? Será que vivemos para nossa esposa? Será que vivemos para os nossos filhos? Será que vivemos para as pessoas do nosso trabalho? Para quem vivemos? Na verdade, precisamos viver para todos esses que falei. Mas precisamos colocar nesse círculo, nesses relacionamentos, uma pessoa: Deus. Precisamos colocar Deus, precisamos colocar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na nossa vida. Portanto, na verdade, vivemos para Deus, mesmo que às vezes não percebamos. Mas por que digo viver para Deus?
porque viemos de Deus. Pertencemos a Deus. Foi Deus que nos criou. Nosso modo de vida inspira-se nessa realidade de pertencer ao Senhor, de pertencer a Deus. Se não, vejamos o que foi que Jesus fez nesta terra, a não ser viver para Deus. E vivendo para Deus, acolhendo o próximo, abrindo-se às relações de caridade. Portanto, é o que devemos fazer também, nos abrir para as relações de caridade. Mas para isso, precisamos trazer Deus para nosso convívio, para nossa comunidade. Não que tenhamos que viver em função do outro, e também não desejemos que o outro viva em função de nós. Mas sim, viver em Cristo. Viver em Cristo significa viver em função de Cristo. Trazer Jesus para o nosso convívio, para a nossa comunidade, para os nossos relacionamentos. Se vivemos para nós mesmos, estamos sendo egoístas. Se vivemos para nós mesmos, não estamos vivendo em função de Deus, que deve ser o centro da nossa vida. Por que que os relacionamentos muitas vezes são um fracasso? Por que que nossos relacionamentos às vezes não dão certo? Os matrimônios não dão certo. Nossas amizades, nossas relações com as pessoas, às vezes são um fracasso, porque excluímos Deus do nosso convívio, dos nossos relacionamentos. Precisamos viver para o Senhor. Viver para o Senhor significa trazer Deus para as nossas relações. Portanto, trazendo Deus para nossas relações, isso quer dizer que entre nós precisamos viver para Cristo Jesus. Precisamos viver para Deus. Precisamos incluir Deus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas. E aí, trazendo Deus para o nosso convívio, estamos vivendo para Deus. Estamos vivendo para Deus. Lá no versículo 9 diz assim: para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ora, aqui está dizendo, nos dizendo que Deus é Senhor dos vivos, é Senhor das nossas relações. E mesmo que morramos fisicamente, que um dia acontecerá, Deus também será o Deus dos mortos. Querendo dizer aqui nesta palavra, que Deus sempre estará em nossa vida, em nossas vidas,
quer seja nessa vida terrena aqui, quer seja na vida após a morte física. Deus sempre estará conosco, porque Deus nos ama e Ele quer entrar no nosso viver, quer ajudar a que nós vivamos melhor. Portanto, peça ao Senhor, agora, neste momento, para que o Espírito Santo nos dê a graça de abrir nosso coração para incluirmos na nossa vida, em tudo que vamos fazer, em todas as nossas decisões, em todo o nosso proceder, em todo o nosso realizar, incluir Deus na nossa vida, no nosso viver, para que nós possamos viver para o Senhor e assim poder acolher o próximo e nos abrir para as relações de caridade. Vivemos para o Senhor. Deus é mais.